O Chamado de Impoe é uma história em quadrinhos com roteiros da Blanche Lancezé e desenhos do Martine Ngola, e foi publicado originalmente em 2020. Quanto aos desenhos e à narrativa visual e a quadrinização em si, é uma história em quadrinhos que poderia muito bem ser uma HQ feita nos Estados Unidos. Mas o que vai diferenciar o Chamado de Impoe de uma história em quadrinhos produzida nos Estados Unidos ou no mercado franco-belga são os conceitos que são abordados nessa obra e como eles são abordados. O Martine Ngola, ele é camaronês da etnia Bamileke. E essa HQ, ela vai se apropriar e vai usar vários elementos da cosmologia Bamileke. A HQ tem como protagonista o Jacques Mekangang, que é um camaronês que na juventude ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Europa. E acabou se tornando um pesquisador e professor numa universidade na Suíça, onde ele realiza uma pesquisa relacionada a ligas metálicas que têm memória de forma. São materiais produzidos artificialmente que teriam a capacidade de se regenerar. Um material que mesmo quando sofresse uma pressão, um dano, ele conseguiria regenerar a forma original. E o Jacques, ele se tornou esse acadêmico, ele vive num mundo acadêmico, ele inclusive está sofrendo pressões de disputas de outros professores que querem o orçamento que a pesquisa dele recebe. Só que num dia ele está numa conferência falando sobre a pesquisa dele e ele passa mal, tem um mal súbito, e durante o mal súbito ele tem uma visão. E essa visão é do Impoe, que é uma entidade da cosmologia Bamileke, e mais pra frente na história é explicado que o Impoe ele aparece para os grandes líderes da cultura Bamileke. Só que geralmente ele aparece para essas pessoas na hora da morte. Então o Jacques consegue se recuperar, segue a vida dele, apesar de ele estar passando por vários estresses e várias pressões de todos os lados. Mas depois dessa visão do Impoe, que não é uma só, o Impoe começa a aparecer para ele com alguma regularidade. Essa aparição do Impoe desperta nele várias lembranças da juventude dele, de quando ele vivia nos Camarões, do fato de que o pai dele era um líder Bamileke e que a cultura Bamileke ela tem toda uma cosmologia e vários elementos culturais próprios do qual ele tinha se afastado, e vários desses elementos culturais parecem que voltam a ter significado para ele. E ao longo dessas memórias ele começa a lembrar não só de questões do cotidiano da vida dele dos Camarões, mas de como quando ele estava lá na juventude, na infância dele, o Impoe já tinha aparecido para ele outras vezes, e ele já tinha interagido antes com vários outros elementos dessa cosmologia Bamileke, que de certa forma ele tinha esquecido ou que estavam dormentes dentro dele durante todo esse período que ele viveu na Europa. E um dos elementos interessantes no Chamado de Impoe é a forma como ela vai representar esses elementos da cultura Bamileke, porque nós temos uma escritora francesa, mas mesmo sendo francesa, ela tenta construir um roteiro que tenta narrar a história a partir de uma perspectiva da cultura Bamileke, e o desenhista Ngola, ele é um camaronês da etnia Bamileke, e ele está contando a história pela perspectiva da cultura da qual ele faz parte. E uma das diferenças notáveis aqui na forma como a história é contada e de como esse conflito entre duas perspectivas é narrado, é que isso é feito de uma maneira bem diferente de como tradicionalmente é mostrado tipos de conflitos culturais pelo ponto de vista de ocidentais. Geralmente numa narrativa ocidental que vá falar de elementos culturais, de culturas não ocidentais, de outras cosmologias, de outras tradições, o que se costuma apresentar é uma oposição, uma dualidade entre uma contemporaneidade que estaria associado à razão, à lógica e à ciência, em oposição a esses elementos culturais não ocidentais que geralmente são mostrados como algo ancestral, como algo associado ao passado, como algo místico que estaria associado a um elemento de ancestralidade, a um passado primitivo da humanidade. Como se todos os elementos culturais de culturas que não fossem ocidentais estariam associadas com um período histórico e um período intelectual e conceitual humano pretérito ao desenvolvimento ocidental. E isso não é o que acontece no Chamado de Impoe. Aqui no Chamado de Impoe nós temos um protagonista que ele é um cientista, ele é um pesquisador acadêmico, mas no momento em que ele tem a visão com o Impoe, ele não segue o clichê de começar a questionar sua sanidade, de criar toda uma oposição entre lógica e razão do mundo da ciência do qual ele faz parte e essa mitologia de um mundo ancestral dos seus antepassados. Ele nem mesmo questiona de uma maneira muito forte se a visão dele do Impoe é real ou não
não é. Tem sim um tipo de confronto de dualidade na história, mas é uma dualidade entre um mundo europeu ocidental, no qual Jacques se inseriu e teve que se esforçar bastante para conseguir um lugar nele e ser aceito como igual dentro desse mundo de acadêmicos ocidentais europeus, sendo ele um africano camaronês bamileke, em oposição justamente a essa cultura da qual ele veio, a oposição entre o mundo ocidental no qual ele se inseriu e o mundo bamileke de qual ele veio, e que do qual ele pode ter esquecido de alguns elementos, mas esses elementos não deixaram de fazer parte dele. Eles estão de alguma forma, pelo menos dormente dentro dele, e do qual a gente pode usar a questão da pesquisa dele com os metais de memória da forma como uma analogia. A ideia de um material que não importa quanta pressão externa se faça, vai lá dentro dele existir uma memória que em algum momento vai fazer ele regenerar e que fará ele recuperar esses atributos que ele acha que perdeu. Então Jacques, mesmo tendo vivido todo esse tempo no mundo ocidental europeu, dentro dele tem alguns elementos da cultura original dele, que não importa quanta pressão ele sofra, vão permanecer lá e vão de alguma forma tentar se regenerar, e que começam a voltar à ativa quando ele tem essa visão do Impoe. Então o dilema pelo qual Jacques vai passar aqui é uma oposição entre o mundo ocidental e o mundo bamileke, mas não uma oposição entre misticismo e ciência. Ele é um cientista, ele continua sendo um cientista, ele vê o Impoe, ele não entra naquelas, será que isso é realidade, será que eu vi, será que eu estou delirando? Não é esse o problema dele. Ele aceita o Impoe, ele lembra que ele já viu o Impoe em outros contextos, ele lembra que ele já experimentou uma relação com outras entidades da cosmologia bamileke quando ele vivia em Camarões na infância dele. O que vai colocar ele em crise não é ele ter visto o Impoe. Ter visto o Impoe é até aceito com uma boa naturalidade na história. O problema é por que ele viu o Impoe. Por que o Impoe está chamando ele e por que ele tem a sensação de que toda a cultura dele que ele deixou para trás no país dele está chamando ele de volta. E essa perspectiva é uma perspectiva que é extremamente diferente com o padrão das narrativas ocidentais, de colocar essa oposição de mundo contemporâneo da ciência da razão em oposição a cosmologias não ocidentais que estariam associadas a um passado ou uma ideia de primitivo. Aqui não, o Impoe e todos esses elementos culturais bamileke, eles não são mostrados como algo do passado, como algo remoto, que existiu só na ancestralidade. Eles são algo do presente. O Impoe, ele está no presente. Essas entidades e costumes bamileques, eles estão atuando no presente, no agora. E de forma nenhuma eles são apresentados como oposição à ciência, à razão, à atualidade ou ao futuro. Então o chamado de Impoe, ele valoriza elementos de uma das muitas culturas africanas, mas ele não faz isso a partir de uma perspectiva do exótico, de algo do passado que vai se trazer à tona como sendo algo morto que se olha num museu de curiosidades, como muitas narrativas ocidentais fazem quando abordam elementos de uma outra cultura, de uma tradição não ocidental. Aqui o Impoe, as entidades da cultura bamileke, eles não são algo do passado, eles não são uma cultura morta, elas são uma cultura viva, ativa no presente, que é bem diferente de muitas das abordagens ocidentais a partir de outras culturas, principalmente da cultura africana. Um exemplo bem paradigmático de problemas que acontecem em várias das tentativas ocidentais de valorizarem outras culturas. Aconteceu no começo do século XX. No começo do século XX, muitos artistas, principalmente localizados na França e associados com movimentos como o cubismo e o fauvismo, eles promoveram uma valorização de culturas não ocidentais, principalmente da cultura africana. Nas 3 primeiras décadas ali do século XX, houve uma procura europeia por elementos de cultura africana. Estátuas, tapeçarias, pinturas, houve toda uma tentativa de resgate da cultura africana feita pelos europeus e de incorporar esses elementos culturais africanos em suas obras. Então é possível encontrar várias obras de artistas como Picasso, que era um sujeito que apreciava a produção artística africana e em várias obras dele ele tentou incorporar elementos da arte africana. Só que essa tentativa de recuperação, de resgate da cultura africana feita por esses artistas modernistas europeus no começo do século XX, ele tinha um problema porque ele partia de uma premissa que era bastante problemática e que tinha muita ainda influência de uma lógica pela ótica do positivismo. Tratavam-se de sujeitos europeus que eles queriam criticar de fato a cultura europeia. Eles chegaram à conclusão que o desenvolvimento social europeu tinha provocado sérios problemas
problemas para os próprios ocidentais, em questões de qualidade de vida, de um número grande de pobreza, desigualdade social, e que a prova máxima do fracasso do desenvolvimento ocidental tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Todo aquele desenvolvimento daquela cultura que se achava o máximo levou as nações da Europa a entrar em guerra entre elas. E a maior guerra pela qual a Europa já tinha passado, com um número de mortes sem precedentes. E a posição desses artistas e desses agentes culturais, como esses vários modernistas que se inspiravam na África para produzir suas obras, era de que, como a evolução ocidental tinha chegado num ponto que tinha levado a própria Europa à decadência, que seria necessário retroceder no desenvolvimento social, voltar até um ponto em que a sociedade e a cultura europeia e ocidental não tinham ainda criado a sua própria decadência, e a partir desse ponto procurar um outro caminho de desenvolvimento social, econômico e cultural que levaria a sociedade europeia por uma condição diferente daquela condição problemática que ela se encontrava naquele momento. Então a ideia era voltar social e culturalmente até um ponto no passado em que a sociedade ocidental ainda tinha chance de se tornar uma utopia e reiniciar esse desenvolvimento por um caminho alternativo que poderia de fato levar a cultura ocidental a esta utopia. Só que daí que está o problema. O que esses sujeitos passaram a fazer? Procurar em outras culturas não ocidentais caminhos alternativos. Então foi se voltar para a América, para o Sudeste Asiático, mas principalmente para a África, para tentar procurar nessas culturas a resposta. Só que aí que está o grande problema. Eles se voltavam para essas culturas, os artistas cubistas, fauvistas, iam procurar na arte africana as inspirações, porque eles entendiam o desenvolvimento social como um modelo evolucionista linear. A ideia de que existia um caminho pré-programado rumo ao ideal de progresso e que as culturas do mundo estavam trilhando aquele mesmo caminho, a cultura ocidental estava num ponto avançado e as outras culturas, as culturas ameríndias, africanas e asiáticas, elas estavam em algum ponto dessa linha evolucionista antes da Europa, antes do Ocidente. E a ideia de buscar inspiração na África era por entender que a África estava numa posição anterior na escala evolucionista e por isso ela ainda não tinha entrado no mesmo caminho de corrupção e decadência que a sociedade ocidental supostamente mais evoluída e mais avançada teria chegado. Então buscar esses elementos culturais da África e dizer, olha só, esses caras estão atrasados. Então se os ocidentais usassem eles como referência, eles também poderiam regredir a cultura ocidental para nessa posição regressa poder pensar num caminho alternativo. E esse tipo de raciocínio de busca em outras culturas não ocidentais, um caminho alternativo por essas culturas estarem numa posição anterior na linha evolutiva, era chamado de primitivismo. Então nós vamos encontrar na tradição modernista europeia o que eles vão chamar de arte primitivista. Artistas que vão tentar se apropriar de elementos culturais africanos para colocar na arte modernista como uma forma de se opor ao neoclassicismo e ao naturalismo da arte tradicional europeia que levou a sociedade ocidental a essa ruína, mas partindo da premissa de que esses elementos culturais africanos são de uma arte menos desenvolvida e que caberia aos modernistas europeus se apropriar desses elementos da arte africana e conduzir elas por um caminho evolutivo alternativo. Então os africanos estariam parados e se chegariam os artistas modernistas europeus e iam pegar eles pela mão e conduzir eles rumo à evolução artística e cultural. E ao fazer isso, os modernistas primitivistas, eles achavam que eles estavam sendo legais com as culturas africanas. Olha só, nós estamos salvando, nós estamos valorizando essa arte e essa cultura que estão perdida. Só que tem dois problemas aí. Primeiro que eram artes e culturas que elas não estavam perdidas. O fato dos europeus não verem essas produções não significa que elas não estavam acontecendo e que elas não tinham significado por seus respectivos povos na África, no Sudeste Asiático, na América. E outra que é uma megalomania absurda desses modernistas que achavam que estavam ajudando essas culturas que estavam estagnadas num período primitivo pré-histórico. Porque eles ainda acreditavam num modelo de origem positivista de que existia uma ideia de progresso, e só a ideia de progresso em si ela já é extremamente problemática porque ela entende a ideia de que existe um caminho a ser trilhado, existe um caminho pré-concebido e absoluto do que seria o desenvolvimento social e caberia às culturas só trilhar esse caminho, e que as culturas ocidentais
culturais estavam lá na frente nesse caminho e que as outras culturas são só culturas que estagnaram no desenvolvimento. Então uma cultura ameríndia, uma cultura africana, uma cultura do sudeste asiático seriam povos que eles não conseguiram avançar mais no desenvolvimento social e cultural e eles estavam presos em estágios que os europeus já tinham superado há muito tempo. Isso é um grande problema porque eles não conseguem entender que o desenvolvimento cultural e social não é uma linha, mas sim uma estrutura de rede com vários caminhos paralelos e que vários desses caminhos podem se interconectar. A ideia de que uma cultura africana da década de 1920 não era equivalente a uma cultura europeia do século XVI. Era uma cultura africana do presente, também da década de 1920, que tinha se desenvolvido através de formas paralelas ao desenvolvimento ocidental. Então a África do presente não era a Europa do passado, a África do presente era só a África do presente. E faltava aos europeus entender a ideia de que o fato deles terem desenvolvido elementos que outras culturas não desenvolveram não anulava o fato de que essas mesmas outras culturas tinham desenvolvido elementos culturais que a Europa não tinha desenvolvido. É só nós lembrarmos, por exemplo, de que foram os chineses que inventaram o papel, a pólvora, vários equipamentos de navegação, a luneta, a bússola, o astrolábio, foram os chineses que inventaram. O canhão mais antigo que se conhece foi fabricado na Tailândia. A primeira prensa de tipos móveis foi construída na Coreia, muito antes da do Gutenberg. Quando os espanhóis chegaram na América, a capital asteca era a segunda ou a terceira maior cidade do mundo, maior que Londres, maior que Paris. E que parte dessa cidade foi feita sobre um lago, usando técnicas de arquitetura que os europeus nem sabiam como desenvolver. Então é uma megalomania e uma burrice sem tamanho tentar entender o desenvolvimento cultural das diferentes civilizações como um caminho numa linha reta em que a gente simplesmente pode posicionar essas diferentes civilizações nessa linha. Não existe essa linha. Se existe, é uma rede bagunçada de vários desenvolvimentos paralelos que em vários momentos se interconectam e que trocam elementos entre si. E é por isso que essa ideia da arte primitiva, que vários modernistas defendiam, alegando que eles estavam fazendo um favor, resgatando a cultura e a arte africana e de outras culturas não europeias, era só uma forma diferente de preconceito, em que eles estavam tentando instrumentalizar esses elementos culturais como uma ferramenta para o desenvolvimento deles. E essas teorias deles tinham como base fundamental a ideia de que essas outras culturas eram subdesenvolvidas em relação à Europa. E no chamado de Poe, a gente tem uma narrativa que vai usar elementos da cosmologia de uma das muitas culturas diferentes que existem na África, mas ela vai fazer isso num esforço de tentar mostrar esses elementos a partir das perspectivas da cultura da qual eles estão abordando. E fazendo isso também a partir de um autor que faz parte daquela cultura. Então ela não vai mostrar esses elementos da cultura Bamileke como algo primitivo, como algo do passado, como se fosse uma oposição ao que é lógico e ao que é racional. Não, esses elementos culturais Bamileke, eles são elementos do presente. Eles são perspectivas ativas hoje e que não necessariamente são uma oposição à lógica da contemporaneidade, porque eles não são elementos vistos como algo exótico aqui. Eles são elementos de uma perspectiva que é natural ao protagonista, e mesmo que ele possa ter deixado essa perspectiva dormente no tempo em que ele viveu inserido na cultura ocidental, essa perspectiva ainda está lá com ele. E ele lida com ela com uma tranquilidade sem precisar entrar em conflito com a lógica e sem precisar deixar de ser o cientista que ele é. O Márcio Rodrigues, que é um historiador e que foi quem fez a tradução para o português do chamado de Poe, inclusive o Márcio é um pesquisador que trabalha bastante com culturas africanas e ele tem um canal sobre quadrinhos africanos que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele escreveu no pós-fácil da edição nacional que o método que ele tentou usar foi mais de uma tradução cultural do que de uma adaptação, porque a ideia de adaptação está vinculada com a ideia de tu pegar algo e adequar, adaptar, moldar ela para ela encaixar num lugar no qual ela originalmente não cabe e que não era a intenção dele. Não era domesticar os elementos culturais da tradição Bamileke para criar um tipo de domesticação e de facilitação para o público ocidental e brasileiro. E esse é um dos motivos que é tão importante a gente publicar mais no Ocidente e no Brasil quadrinhos de autores de diferentes regiões e das diferentes culturas da África.
porque é uma forma de nós acessarmos a cultura deles sem ser através de domesticação, sem ser através desse costume que nós temos no Ocidente de nos aproximarmos da cultura africana sempre pela ótica do primitivismo. Porque na tradição ocidental nós fomos condicionados a olhar para essas outras culturas sempre pela uma perspectiva do primitivismo, para olhar para o que é diferente e pensar que eles estão atrasados em relação a nós e que cabe aos ocidentais ir lá e pegar as outras culturas pela mão como se eles fossem criança e nós tivéssemos que conduzir eles. E não respeitar essas diferentes culturas como algo que é diferente, como algo que se desenvolveu diferente de nós, mas que pertence ao presente, mas que pertence ao agora. E que está em relação à nossa cultura num nível de igualdade, apesar das diferenças. E por hoje era isso. Leiam quadrinhos de autores africanos sempre que vocês tiverem oportunidade, porque é uma chance de experimentar toda uma série de diferentes perspectivas de se olhar para a cultura e para vários elementos do mundo. E desconfie sempre de narrativas que falam em desenvolvimento evolucionista linear, que falam em busca ao progresso e que tratam outras culturas a partir da ótica do primitivismo. E agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem puder compartilhar o vídeo eu agradeço bastante. Sintam-se à vontade para comentar. Quem ainda não segue o canal eu convido para seguir. E obrigado e até o próximo vídeo.